Rio Grande do Sul, mulher morta marteladas, a facadas em Alegrete, e tantos casos perversos, e a maioria delas morreu em silêncio. E o teu discurso de guerra dos sexos, onde tem um que está morrendo, que são as mulheres, ele, infelizmente, mantém na invisibilidade e ajuda a retroalimentar a violência que nos mata. Entende? Por que é tão grave o que a gente está vivendo, e, ao mesmo tempo, sério, eu fico preocupada, porque, cara, teve muita mulher que lutou para a gente poder estar aqui, para a gente ter o direito ao voto, sabe? As feministas que tu rejeita. E hoje tu exerce um cargo que elas garantiram para nós, e, ao mesmo tempo, critica o discurso feminista e o discurso das mulheres. Deveria renunciar ao espaço público, porque teve muitas feministas que lutaram para a gente poder estar aqui. E quando a gente vai para um debate da misoginia, basta ver o tamanho da violência. Eu acho que achar que uma mulher é invariavelmente um robô de lava-louça é machismo, acho. Mas, obviamente, um projeto como esse vai tratar de crimes de incitação à violência, ao ódio, etc. E pode abrir um debate sobre o machismo, mas a misoginia é extremamente clara como a perpetuação de um ódio, uma aversão às mulheres. Eu acho que tem muitos discursos de ódio contra nós, mas mesmo que eu entrasse nesse debate que tu traz para cá, do ponto de vista da existência quase de uma normalidade, né? E de violência de mulheres contra homens, que são extremamente exceção. Mesmo o exemplo do legítima defesa da honra que tu trouxeste, isso é uma exceção, não uma regra. Foi usada historicamente a legítima defesa da honra para matar mulheres. Mulheres que, foram assassinadas ao longo de décadas. E o agressor se protegia com esse discurso, como foi o caso do Doc Street, que foi condenado só a 2 anos, e o movimento de mulheres, de novo, as feministas fizeram passeatas e garantiram que ele pegasse 15 anos, e se criou uma campanha Quem Ama Não Mata. Nessa época, não tinha nem delegacia especializada da mulher, então essas mulheres que lutaram lá atrás ajudaram a gente ter uma estrutura, ou pelo menos o início do combate a um crime. Mais do que isso, assim, qualquer uma de nós conhece uma mulher que foi vítima de violência doméstica e familiar, ou nós mesmos, ou uma tia, ou uma mãe, ou uma prima, qualquer mulher, e homens também, porque tem muitos homens que são aliados nessa luta. Então, esse debate é um debate estapafúrdio. Nós precisamos construir uma sociedade de igualdade que respeite mulheres, e nós queremos, sim, os homens como nossos aliados. Agora, numa sociedade machista e patriarcal, reconhecer esse crime é fundamental para desnaturalizar e para ter estruturas concretas de enfrentamento a um discurso que custa vidas. Porque discurso de minimizar a violência doméstica e familiar custa vidas. Discurso de não falar para as mulheres que o tapa vira agressão, a agressão vira assassinato. Desculpa, Eduarda, custa vidas. Desculpa de dizer porque a mulher, em um caso, agrediu, que é extremamente raro, e ela precisa, evidentemente, responder se assim o fez, mas é quase minoritário. Custa vidas. A invisibilidade custa vidas. E eu me lembrei muito te ouvindo, sabe? Me lembrei muito de uma frase da Simone de Beauvoir, que diz que os opressores não seriam tão fortes se não tivessem oprimidos, que muitas vezes aceitassem a ideia dos opressores e levassem adiante. Então, eu lamento profundamente, mas acho que essa luta vai se fortalecer para criminalizar a misoginia, porque tem um avanço, né, da luta social, da luta feminista e da ideia de não desnaturalizar a violência doméstica e familiar. As campanhas que a gente tem feito contra a violência, infelizmente, todos esses crimes bárbaros que têm ensejado muitos debates, têm feito com que muitos setores de imprensa, de revistas, de movimentos, estejam com lupa pensando em políticas públicas. Eu, inclusive, Fernanda, acabei de aprovar um projeto na Câmara dos Deputados, passou no Senado e estou batalhando quanto antes para a sanção do Lula, que é a tornozeleira eletrônica para os agressores. Essa política salva muitas vidas. Todas que usaram essa tecnologia no Rio Grande do Sul, todas as mulheres estão vivas até agora. É mudar a ótica. É usar a tornozeleira não para relaxar a pena do agressor, ou não só para relaxar a pena do agressor, mas usar a tornozeleira para proteger a mulher, que é vítima. Ela ganha um celular e consegue um monitoramento em tempo real. Tem todo o debate da Lei Maria da Penha nas escolas, que eu repito, não foi feito há 10 anos atrás, porque a extrema-direita inventou todo um discurso de ideologia de gênero que, desculpa, não existe. Não existe, a não ser uma invenção. E aí a política pública não pode se basear em invenção. E tirou das bases comuns curriculares uma discussão que poderia estar salvando muitas vidas. Salvando por quê? Porque quando tem palestra em escolas, e eu conversei em muitas cidades que fui no Rio Grande do Sul,
3 ou 4 crianças ou adolescentes alertam quem faz a palestra que estão vivenciando algum tipo de violência, o que é importante para ajudar a proteger essa criança, inclusive, e a vítima. Mas também porque a gente tem que parar de enxugar gelo, a gente tem que formar uma nova geração a não agredir de meninos e formar uma nova geração de mulheres a não aceitar. Eu acho que é muito importante o avanço da luta das mulheres, mas eu digo sempre, não basta ser mulher, é preciso estar do lado da luta das mulheres, e todas elas, como por exemplo, pelo fim da escala 6x1, né? O debate hoje aqui, mas é que tem gente que se esconde desses debates econômicos porque defende uma agenda que só quer massacrar trabalhadores homens e trabalhadores mulheres. Eu acho que sim, nós temos que nos unir para enfrentar um regime de trabalho extremamente violento para a classe trabalhadora brasileira e também para garantir o combate à misoginia e o machismo, com mulheres que defendem mulheres e com homens aliados da luta. Obrigada, Fernanda. Eu vou pedir para a Eduarda fazer as considerações finais também e deixar as redes sociais, onde é que as pessoas te encontram. Por favor, Eduarda. Bom, vamos lá. Eu quero começar só esclarecendo que a deputada falou que os opressores precisam dos oprimidos. Se ela se considera uma pessoa oprimida por ser mulher, eu peço que ela fale somente por ela, porque eu não sou oprimida de forma alguma por ser mulher. Na verdade, eu tenho total tranquilidade em reconhecer que a maioria dos aspectos da minha vida é muito facilitado pelo fato de eu ser mulher, inclusive o fato de eu estar na política, porque hoje em dia existe até cota para isso, né? Que os partidos sempre têm uma dificuldade muito grande de preencher, porque a maioria das mulheres sequer se interessa em se candidatar. E então, também quero lembrar que a maioria absoluta... Eu não te interrompi em nenhum momento, deputada. Peço para que você não me interrompa também. Também quero ressaltar que a maioria absoluta do meu eleitorado é masculino, o mesmo eleitorado que as pessoas do partido da deputada costumam chamar de machistas estão votando em uma mulher. Então, só para deixar isso aqui bem claro, a lei de misoginia não sana nenhum dos problemas que a deputada citou. A deputada citou violência doméstica, a deputada citou o caso do estupro coletivo, a deputada citou o caso do menino que estava com uma camiseta do movimento Red Pill. Não, aquela camiseta vende na CIA, ele só comprou a estampa porque ele se identificou, mas vende na CIA. Na maioria absoluta desses casos, inclusive no caso do estupro coletivo que teve dentro da escola, ou da lista das meninas mais estupráveis, todos os perpetradores dos crimes eram menores de idade e eles não vão sofrer pena nenhuma, porque o partido da deputada é contra a redução. Não, aí tu não mente. Eu não vou te interromper, mas tu não mente. Deputada, primeiro, Fernanda, por favor. Fernanda, mesmo menores, sem penalidade. Fernanda, depois deputada, você vai ter um minutinho para responder, por favor, mas agora é o momento da Eduarda, por favor. Eu tô no meu momento. O que realmente combate violência... Muito obrigada. O que realmente combate violência contra a mulher é aumentar a pena para crimes hediondos, para evitar que esses crimes aconteçam. Bancada do pessoal também votou contra. É criação do cadastro de pedófilos, que já foi aprovado, mas até agora o presidente Lula não pôs em prática. É a castração química, que a galera do lado de lá também costuma se opor, e a própria redução da maioridade penal. A própria deputada citou diversos adolescentes que cometeram esse tipo de crime contra outras meninas e eles nunca vão ser punidos. Falaram até, há um tempo atrás, estava todo mundo falando do caso do cachorro-orelha. Também não vão ser punidos, eles vão ficar até a maioridade dentro da Fundação Casa e depois eles vão sair com nomes novos e viver a vida deles normalmente, porque eles são menores de idade, portanto eles são inimputáveis. Vamos lá. A deputada também quer falar sobre minoria, né? Porque as mulheres estão morrendo, porque nós somos um grupo minoritário. As mulheres são minoria das pessoas que morrem no Brasil e o feminicídio é uma minoria menor ainda. Os números de feminicídio, da forma como eles falam, parecem um número extremamente astronômico. Primeiro que para mim feminicídio nem existe, mas se a gente for partir do ponto de que ele exista, 1.400 pessoas mortas são 1.400 pessoas mortas. Porém, num país onde 40, 50 mil pessoas são assassinadas por ano, existir toda essa carga em cima do feminicídio como se ele fosse o nosso principal problema, quando o principal problema do Brasil é a segurança pública e ponto final, é apenas discurso ideológico. A deputada também quis falar da questão do voto, porque as mulheres, você deveria abrir mão do seu mandato. É óbvio que pessoas como ela gostariam que eu abrisse mão do meu mandato, que inclusive foi proporcionado por uma maioria de eleitorado masculino. Mas é importante relembrar que a viabilização do voto das mulheres no Brasil também passou pela mão de homens como César Zama, Getúlio Vargas e até Tiradentes já tocou nesse assunto. E Celina Guimarães, a primeira mulher a ter título de eleitor no Brasil, dedicou tudo isso a um esforço do marido dela.
Diversas mulheres que não queriam se associar ao movimento feminista foram afastadas do movimento sufragista, inclusive. O que ocorreu no mundo foi o sufrágio universal. Da mesma forma que mulheres não votavam, negros não votavam, analfabetos não votavam, homens pobres não votavam. O mundo que existia não era um mundo onde todos os homens votavam e as mulheres não participavam. A verdade é que uma minoria da população participava do processo democrático. O problema do Brasil é a segurança pública. O que ela fala do movimento Red Pill, realmente, eu não concordo com o posicionamento da maioria dos Red Pills. Não concordo mesmo. Mas o movimento Red Pill é uma reação. É uma reação péssima. Mas é uma reação ao discurso do movimento feminista que rivaliza homens e mulheres e coloca homens como invariavelmente agressores e mulheres como invariavelmente vítimas. Quando a gente tem casos, por exemplo, ela vai dizer que é só uma exceção e que, portanto, não vale a pena ser mencionado, mas eu vou mencionar e eu não vou deixar esquecer o caso do menino Rauan, que era filho de um casal de 2 mulheres lésbicas que cortaram o pênis do menino e começaram a vestir ele de vestidinho porque queriam que ele fosse uma menina e não porque ele fosse um homem. Isso foi um menino morrendo por ser menino também? Vamos criar a tipificação do meninocídio? Não, porque não é relevante para o discurso.